Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo? A gente tem áudio? Confirme para mim que o áudio está saindo, que hoje a gente vai fazer um estudo da mente. Estão me ouvindo? Tá saindo legal? Que bom. Beleza pessoal, hoje segunda-feira, primeiro dia do inverno, né? E quando a gente fala no inverno, a gente ainda não chegou nos doshas para estar falando dos elementos, para estar falando do frio em si, mas a gente já percebe a característica da mente mais perceptível. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se isolam mais, a gente fica mais tempo filosofando sobre as coisas, a gente fica mais tempo pensando no que vai fazer. Geralmente a gente passa o inverno planejando aquela dieta que a gente vai fazer na primavera, né? Duílio, meu vizinho aí, meu grande mestre de pedalada, tá na live também. Você também é lindo, Duílio. Você também é lindo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar estudando sobre a mente, tá? Quando a gente fala na mente, então, a gente está pensando assim, ó. Vamos rever tudo que a gente estudou até agora. Nosso Deus Criador, demos a Ele o nome de Deus ou não, existe uma energia criadora. Essa energia criadora cria duas grandes vertentes. As vertentes de Shiva e as vertentes de Shakti. Shiva, então, é uma energia de contração que aperta tudo e quer destruir todas as coisas. E Shakti, uma energia de expansão que quer aceitar todas as coisas. São dois grandes opostos. Então a gente pode comparar Shiva à energia masculina que quer chegar em casa, quer trocar tudo, quer trocar a lâmpada, quer mudar todas as coisas. Energia Shakti, então Shiva pegando e destruindo tudo da forma como é. E Shakti pegando e mantendo as coisas como são. Então o pai fala assim, não aceito meu filho, isso, aquilo outro. E a mãe fala assim, eu aceito da forma como for, da forma como vier, eu aceito todas as coisas como são. Então Shiva está sempre pronto para destruir, Shakti está sempre pronto para aceitar. Eles trabalham um com o outro. E a gente vive em um meio de contração e expansão. O Big Bang é o maior de contração, o universo é o maior de expansão. Então, a cada momento a gente vive no maior de expansão que já existiu, porque o universo está em constante expansão. Esse universo ele é regido por uma inteligência espiritual. Essa inteligência a gente pode chamar de Mahat, a inteligência suprema. Assim como a gente chamava Gandhi de o Supremo, Mahatma Gandhi, Mahat é a inteligência suprema. Essa inteligência suprema permite a existência de seres espirituais, que é a gente experimentando o rolê todo. E aí a gente falou nas outras aulas, né? Hoje é o estudo dirigido 9, a gente falou nas aulas anteriores sobre essa evolução do ser mineral, o ser vegetal, o ser, o inseto, o animal, até ter consciência, até ter o livre-arbítrio. E aí a gente começou a falar de nós, desse caminho do Dharma, das três características de Sattva, Rajas e Tamas, então das características sáttvicas de procurar o que é legal. Dentro de Sattva, a gente estudou semana passada sobre as Indriyas, que é as 5 ferramentas que eu tenho para agir e as 5 ferramentas que eu tenho para observar o mundo. Então eu observo o mundo pelos 5 sentidos e eu vou agir pelas 5 faculdades da ação. Tá? Palavra, apreensão, locomoção, a troca de relações ou a excreção e o distanciamento do que eu não quero. Uma outra característica do mundo sutil, que é o que a gente chega agora, é a mente. A mente, ela traz, ela é aquilo que oscila, aquilo que muda. Tá? Tem muitas frases batidas do yoga. O yoga controla as vibrações da mente. A mente vibra. Então a gente precisa entender basicamente esses princípios da mente. Eu vou fazer uma analogia, depois eu vou explicar esses conceitos enumerados, tá? A mente, a gente é magnífico, a gente já viveu vida pra caramba pra chegar ao ponto de hoje estar aqui de barba branca com 35 anos de idade falando de Ayurveda. Então a gente vai vivendo até chegar um momento em que você, cansou tanto de viver que você vai transcendendo os corpos e vai tendo cada vez corpos mais complexos. A questão é que o que eu estou dizendo aqui não é tão fácil assim da gente conceber, né? Então a visão que eu tenho de mim mesmo não é como se eu fosse fera, magnífico e cheio de coisa. É como se eu olhasse para mim mesmo e não conseguisse ver toda essa grandeza. Então vou me comparar ao Taj Mahal. O Taj Mahal ele é cheio de salas secretas, cheio de história, cheio de detalhe,
tem milênios de vida e vamos dar umas exageradas, né? Então é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, é o Taj Mahal, beleza. Só que você não consegue adentrar ao Taj Mahal. Você no máximo consegue olhar para o Taj Mahal do lado de fora. Então você não consegue viver aqui dentro do seu espírito, você olha daqui de fora para o seu espírito. Então você olha para o seu espírito e diz assim para ele: eu sou fera. Só que tu não está vivendo dentro dele. Então você olha para ele do lado de fora. Você não vê a grande quantidade de profundidade que ele tem. Não só isso, essa visão que você tem, ela não é direta. Ela é afetada por como a sua mãe te criou, como o seu pai te criou, como você foi criado na escola, como você fundamentou todo o seu ensino, se você gosta ou se você não gosta de cada coisa. Então você não olha diretamente para o Taj Mahal. É como se você olhasse para o espelho d'água do jardim. E o que o espelho d'água reflete em preto e branco é o Taj Mahal, é você. O espelho d'água, ele vai, então, refletindo a visão que você tem de si mesmo. Então eu não consigo dizer assim, não, na vida passada eu fui um grande mestre, então nessa eu não tenho como não ser um mestre. Eu fico assim, será que eu vou ser um mestre nessa vida, né? A gente fica ali pensando, será que eu vou conseguir? Às vezes tu já foi tanto, às vezes tu foi Salomão, mano, e tá aí perguntando se você vai conseguir lutar contra a vontade de comer chocolate à noite. Então a gente fica tendo uma visão muito pequena de si mesmo. Essa visão, ela é o espelho d'água. E o que acontece nesse espelho d'água é que às vezes cai uma folha nesse espelho d'água e dá uma poluída na visão que você tem de si mesmo. Às vezes vem um passarinho e passa ali rasante, bebe uma água ali, vem um efeito de fora e trepida o seu espelho d'água. Às vezes chove. Quando chove, cara, você perde completamente a noção de quem você é. Esse espelho d'água é a mente. E a mente, os vrits, essas vibrações do espelho d'água são chamadas de vrits. A mente vibra. Yoga Chitam Vritti Niroda. O yoga diminui as vibrações da mente, ele acalma as vibrações da mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e aceitar sobre a mente é que ela vibra. Tô vendo que nosso amigo Fontana está aqui. Obrigado pela presença, meu amigo. Um grande terapeuta aqui de São Paulo também. Ele tem um espaço bem legal ali perto da Paulista. Quem tiver a oportunidade de estar acompanhando o trabalho dele, Fontana Ayurveda. Então, pessoal, obrigado pelo presente de todo mundo. Acho mó legal poder dar aula para um monte de gente. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo olhar para mim mesmo sem olhar pro espelho d'água. E o espelho d'água às vezes está vibrando, porque veio alguém e falou uma bobeira. Aquela velha história. Quando eu falo assim que, Edson, a sua barba branca tá feia, por que você não pinta? Aí veio uma pessoa de fora aqui na live, pegou o controle remoto e falou assim, Edson, dúvida. Aí o cara me botou na dúvida, que nem inseguro. Estou com dúvida sobre mim mesmo, estou inseguro. Então, são os vrits. A gente precisa entender que a mente é isso. A mente, ela não é o órgão discernitivo que vai te dizer a diferença de certo e errado. A mente, ela simplesmente absorve o meio para você. É assim que os Vedas descrevem ela. Você absorve o meio, você absorve as cores, você absorve o tato, você absorve o paladar, você absorve o olfato, você lê aquilo e a mente diz para você, gosto ou não gosto. Ela não diz para você se é bom ou se é ruim, ela diz quero ou não quero. Ela não fala se isso é dármico ou se isso é adármico. Quem faz isso por nós é a nossa consciência. Então, agora entendendo, agora que a gente fez a analogia, entendeu que a mente vibra, entendeu que a mente é o espelho d'água e que não dá para você ter uma visão pura de si mesmo, porque você sempre se olha pelo espelho d'água. Então você sempre se olha pelo espelho d'água, então não dá para tu ter uma visão pura de si mesmo, porque nós estamos atrelados ao espelho d'água, nós estamos atrelados à mente e o espelho d'água vibra, esse espelho vibra, tá? Então o que acontece é que a mente é constituída de 4 grandes fatores, tá? O primeiro fator, ele é oscilação. Você vai marcar uma coisa para fazer e você vai simplesmente desfazer aquilo que você marcou. Ela é ligada num ego ruim, tá? Não é o ego que a gente aprendeu na semana passada, que é o ego que nos separa e que faz com que um bebê precise do cuidado da mãe, que a mãe precise do cuidado do pai, que o pai precise de amar o filho e cada um tem uma função. A gente está falando de um ego ruim. Primeiro, oscilação. A mente oscila e faz você cancelar o que você está dizendo que você ia fazer. Ele te dá também o ego ruim, arrancara, o ego separatista, o ego do cara, isso é meu, não é seu,
isso é minha herança, isso daqui é para mim, eu tenho que guardar para daqui a um mês, eu não sei se vou precisar. Então, primeiro aspecto, oscilação. Segundo, ego ruim. Terceiro aspecto, memória. Edson, memória é legal, você lembra da aula? Não, eu não lembro da aula por causa da minha memória. Essa memória é a memória que te liga a um momento que não é o momento presente. Essa memória me lembra de quando minha barba não era branca, me lembra de quando a planta estava mais vívida ainda, me lembra de um dia que eu lembrei de uma coisa para não falar, que eu lembrei de uma coisa para falar que eu não falei hoje. Então essa memória, ela te liga no momento que não é o momento presente. Então ela te tira daqui. Ah, pô, o dia hoje não tá tão bonito. Cara, como é que você pode dizer que o dia não tá tão bonito? Só existe o momento presente, só existe o dia de hoje. Olha que loucura a gente olhar uma tempestade e falar, ai, que dia horrível. Não, cara, é o dia. Tem um lugar no planeta que o dia está lindo, tem um lugar no planeta que o dia está chuvoso, tenebroso, mas isso não significa que seja um aspecto negativo, tá? Então a memória nos liga em um momento que não é o momento presente. E aí, Lucas, bem-vindo, meu amigo. E aí a gente vê então a mente, ela tem 4 aspectos. Ela oscila, fazendo você cancelar o que você marcou, como a gente viu no espelho d'água. Ela te liga num ego ruim, fazendo você ser separatista. E ela te faz ter uma memória de uma coisa que não está acontecendo nesse momento, logo você considera que o momento presente não é tão bom, logo você sai do momento presente. Tem algo bom na mente, Edson? Tem. Buddhi, o intelecto. O intelecto é a única coisa legal da mente, tá? Então, para você ouvir o intelecto, você tem que aquietar os outros, você tem que aquietar a vibração do espelho d'água, você tem que aquietar o ego, você tem que aquietar essa vontade de se ligar em momentos que não são o momento presente, e aí você começa a ouvir Buddhi. Por isso tem uma frase muito batida que fala assim, a mente mente, porque de 4 aspectos que a mente tem, só o Buddhi é positivo. Fora isso, ela vai fazer você oscilar, ela vai fazer você ser egoísta, e ela vai fazer você se ligar em momentos que não são o momento presente. Então os 4 aspectos da mente, para a gente entender, é o Buddhi, a memória ruim, o ego ruim e a oscilação, beleza? E aí a gente começa a entender que a gente está aos poucos decaindo, né? A gente começou a falar de Deus, de espiritualidade, da pureza do espírito que vai agregando partículas, desse intelecto superior que faz a gente procurar o Dharma, faz cada ser evoluir um pouco mais. Então, para a pedra, a evolução é ser uma pedra mais forte. Para a grama, evolução é ser tanta grama que um dia ela vai virar um jardim. Cada um vai evoluindo do seu próprio ponto de vista. Só que quando a gente vira humano, a gente já agregou tanta coisa que é uma bola de neve o nosso campo evolutivo. Então você tem a opção de ouvir o Dharma e ouvir o campo búdico, ou você pode fazer os desejos da mente. E aí o desejo da mente ele é muito assim, eu vou falar para vocês. Não vamos pensar num elefante rosa rodando malabar no circo com um macaco anunciando ele de terno e gravata. Logo vocês só estão pensando nisso, porque a gente precisa entender e aceitar que a nossa mente ela não está aqui para ela ser linear, para ela fazer a sua vontade. A sua mente está aqui, ela é meio doida e ela vai te tirar um pouco do seu centramento, e é justamente para isso que a gente tem as ferramentas do yoga, do ayurveda, da meditação, da oração, do autoconhecimento, para que a gente possa acalmar a mente, não dar ouvidos para essa mente e fazer realmente o que é certo. A nossa mente não escolhe o que é certo e errado, ela não escolhe o que é bom e ruim. Ela escolhe o que eu quero e o que eu não quero, ela escolhe o que eu desejo e o que eu não desejo. Tá bom? E a gente não pode viver só de desejos, não é mesmo? Nossa, eu achei que tinha uma meia hora de aula, estamos chegando a 15 minutos. Acho que eu falei muito rápido, né, pessoal? Dei uma pausadinha sem querer. Tá bom, pessoal. Querem fazer alguma pergunta na área da mente? Senão a gente continua o tema nos próximos dias. Acredito que amanhã mesmo. A gente tem os temas para fazer agora. Ó. A gente saiu do campo etéreo e a gente saiu lá do campo espiritual e começou a falar do campo etéreo, né? Porque o campo etéreo a gente já está falando de um elemento que é o éter. Então a mente existe dentro do campo de éter, por exemplo. Então a gente já está dizendo assim, agora a gente está começando a solidificar. Nos próximos dias, a gente vai estar falando sobre os elementos mesmo. E depois a gente vai unir os elementos em doshas, depois a gente começa a falar de fisiologia, depois a gente começa a falar de plantas, de dieta e por aí vai. Tá? Chay Pacheco, fala sobre o ego bom, não vi semana passada. Chay, arrancara é o ego ruim e arrancar sem um A no final é o ego bom. Qual é a diferença? Um é puro
e o outro ele é influenciado pelas experiências de vida. Então, a partir do momento que eu sou criado por uma pessoa que me diz que eu preciso de muito, eu vou nascer com a sensação de escassez. Então, quando eu precisar dar alguma coisa que eu tenho em abundância, talvez eu não vá conseguir, porque o meu ego ruim, o ego ele é basicamente a personalidade. O que é a personalidade? É algo que foi imposto pela sociedade, pela escola, pela família. Ah, mas é ruim? Não é que a personalidade seja ruim. A personalidade não é você. A personalidade é uma outra coisa. A personalidade é a sua representação, é como você representa tudo o que você viveu nessa vida. A minha personalidade não tem nada a ver com o meu professor de Ayurveda. Minha personalidade ela é muito desleixada, eu sou muito agressivo, eu não levo a sério muitas coisas, eu deixo muitas coisas para depois, e depois vira uma bola de neve e tem que fazer tudo de uma vez. Então essa é a minha personalidade. Agora, se eu ficar dando ouvido a isso, eu me sinto uma das piores pessoas do mundo. Aí eu vou ficar dando ouvidos pro fato de que eu sou desleixado. Não, eu vou dar ouvido justamente pro fato de que quando eu vou fazer, eu faço sério, eu corro atrás. Então você tem o seu ego, que ele é imposto por essa vida, e você tem o seu ego que vem lá de outras vidas, que é quem você é, basicamente. E a diferença é que o ego dessa vida, ele quer prevalecer. Ele quer dizer assim, ah não, eu sou, você tem que dar ouvidos a mim. Se eu gosto de carne, eu quero carne. Esse é o ego dessa vida. E o outro ego, ele é um ego que diz assim, cara, cada ser tem uma função. Então eu estou aqui me colocando na função de um professor, mas isso só existe porque vocês estão se colocando na função de aluno. Então é um ego que nos adiciona, faz com que cada um esteja em um lugar. É aquele ego que quando o motoboy vem entregar a sua comida, eu estou dando um exemplo que eu estou vivendo em São Paulo, tem pedido comida às vezes, quando o cara vier me entregar uma comida, eu vou agradecer o fato dele existir, dele ter transportado essa comida até mim. Ao mesmo tempo que eu agradeço o fato do cara ter cozinhado, ao mesmo tempo eu agradeço os elementos que estão se fornecendo para que eu possa ingeri-los. Então o ego bom nos conecta com o mundo, o ego ruim nos separa do mundo. Tá? O ego bom ainda assim leva em conta a diferenciação entre um ser e outro. Diferença de idade, diferença de sexo, diferença de signo, diferença de função de vida, diferença de objetivo e por aí vai. Tá bom? Robson, os doshas da mente são rajas e tamas? Onde fica o sattva? A gente corrige ali, sem problema, Robson. Então, o sattva fica no budi, tá? O sattva fica no budi. Mas aí eu entendo a sua pergunta, é uma pergunta um pouco mais avançada. Vamos deixar essa pergunta para daqui a um mês, mais ou menos, depois que a gente vai falar de dosha, que as pessoas vão entender que o dosha não é necessariamente vata, pitta e kapha, e que a mente não pode ser vata, pitta ou kapha, porque a mente é sempre leve, né? Então ela ganha características de inércia de movimento ou de sutileza. Mas a gente guarda isso para as próximas aulas. Tá bom, pessoal? Essa então foi a aula 9. Espero que vocês tenham gostado e a gente continue o estudo dirigido nos próximos dias. Namastê, até a próxima. Lembrando, a gente tem início da Semana de Nutrição, dia 29 desse mês. Para quem não se inscreveu, se inscreve pelo link que está no meu perfil, tem que deixar o e-mail lá. E a gente tem uma série de vídeos para lançar para vocês, inclusive algumas receitinhas que vocês vão gostar bastante. Começa dia 29 desse mês e vai até dia 5 de julho, tá bom? Semana da Nutrição Ayurveda. Bom proveito, pessoal. Namastê.